Olá, sétimo ano, mais um vídeo sobre as grandes navegações, o nosso assunto do capítulo 3. Dando continuidade, mais precisamente, vamos finalizar hoje esse capítulo e na próxima semana a gente inicia um novo assunto, tá? Bem, eu vou começar falando aqui sobre Tratado de Tordesilhas. Eu estou gravando o vídeo hoje, 23 de abril. Ontem foi dia do descobrimento do Brasil. E aí eu só queria aproveitar já que nesse capítulo a gente fala de Tratado de Tordesilhas, para só esclarecer uma coisa assim que às vezes vocês são mais jovens, vocês talvez não percebam. Questão de descobrimento. Descobrimento é quando a gente descobre algo que ninguém sabia que existia, né? No caso do descobrimento do Brasil, é uma coisa um tanto discutível no sentido que, em 1494, o Tratado de Tordesilhas já estabelecia que uma parte do território da América ficaria com os portugueses. E esse pedaço que fica com os portugueses é o nosso país hoje, o Brasil, tá? Que, claro, não era o tamanho que é hoje. Ele foi aumentando ao passar do tempo que os portugueses começaram a colonizar nossas terras. No início era uma pequena porção apenas. Mas, só para esclarecer uma coisa, os portugueses descobriram o Brasil em 1500. Mas em 1494, ele já sabia que ele teria direito a uma porção do território aqui da América. Então não é que eles descobriram, eles já eram donos desde 1494, ou seja, 6 anos atrás, que eles eram donos de um pedaço de terra aqui na América, tá? O que eles fizeram em 1500 foi apenas vir até esse pedaço de terra que ele tinha na América e confirmar que era de sua propriedade, demarcar, né, botar a marca da coroa portuguesa para as outras nações saberem que esse pedaço de território aqui na América era dos portugueses, tá? Então a questão do descobrimento não é bem um descobrimento, foi apenas digamos, uma confirmação do que os portugueses já sabiam que eles tinham direito aqui na América, que era um pedaço de um território aqui no nosso continente, tá? Então só para esclarecer isso, porque a gente fala sobre o Tratado de Tordesilhas e aí eu fiz uma pequena relação com a data de ontem, 22 de abril, certo? Bom, após o Tratado de Tordesilhas, né, como eu já falei, o mundo ficou dividido entre portugueses e espanhóis. Só que é muito, como é que eu posso dizer, é muito significante você dividir, né, um mundo todo para 2 países. Obviamente isso era uma coisa que não iria durar muito tempo, e não dura. Depois depois de 1500, né, outras nações vão começar a se aventurar em territórios que eram, né, as aspas aí de novo, dos portugueses ou dos espanhóis, né? O mundo não pode ter um dono. Você pode ser dono de uma parte do mundo, mas o mundo ser uma parte de um e uma parte de outro, é uma coisa impossível, tá? E aí vai começar o que a gente vai chamar de invasões, tá? Primeiro a gente vai ter as invasões inglesas aqui na América. Por isso, hoje a gente tem aí na América países que falam a língua inglesa, como por exemplo Estados Unidos e Canadá. São países que diretamente têm uma influência inglesa muito grande, tá? Então isso mostra como outros países foram influentes aqui no continente, principalmente os países ali da América do Norte, né, América anglo-saxônica, são países influenciados pela Inglaterra. Então a gente fala muito de Portugal e de Espanha, mas outros países tiveram grande influência aqui no continente americano, tá? Bom, vai ter as invasões francesas também, certo? Aqui no Brasil, a invasão francesa está muito simbolizada no Rio de Janeiro. Quando a gente estuda a história do Brasil,
no quinto ano, a gente estuda a história das invasões francesas, né, em que o Mendes Sá, né, ele expulsa os franceses e a partir dali, onde teve todo esse conflito, vai surgir o Rio de Janeiro. E aí, porque muitos franceses ficaram durante um período naquele território, então deixaram muitas marcas da sua cultura ali. E até hoje a gente ainda pode ver algumas coisas que tem muito a ver com a França, né, no Rio de Janeiro. Então, no Brasil, os franceses eles tiveram essa influência especialmente além do Rio de Janeiro. Na América falando, a gente pode dar exemplo do Haiti. O Haiti era uma colônia, né, era uma colônia francesa, inclusive uma das línguas oficiais do Haiti, que é um país da América, apesar de ter uma população negra muito grande, mas é um país da América, tá? Assim como a Jamaica. O Haiti ele fala francês, certo? As invasões holandesas, né? Os holandeses tiveram uma participação muito grande aqui na América, especialmente onde hoje é a cidade de Nova York. Antes, né, lá em 1600 e alguma coisa, era uma colônia holandesa, era Nova Amsterdã, né, que hoje é a capital da Holanda, que depois com a independência dos Estados Unidos virou Nova York, que antes melhor dizendo, a Nova York no início era uma colônia holandesa, depois ela passou para a mão dos ingleses e depois virou, os Estados Unidos tomou entre aspas, né? Não é que tomou, ele ficou independente, né? A coroa inglesa cedeu reconheceu a independência daquele povo que habitava aquele território que hoje é os Estados Unidos, e aí os americanos deram o nome de Nova York àquele território que antes, né, dos ingleses era Nova Amsterdã, era uma colônia holandesa. Aqui no Brasil a gente vai ter uma influência holandesa muito grande, onde é Recife e Olinda, né? Os holandeses vão ter uma influência muito grande ali, eles vão, inclusive, com Maurício de Nassau, vão tentar fundar uma colônia holandesa muito forte, não vão conseguir, porque a população não vai aceitar, a população da época, eles vão ficar do lado dos portugueses, vão expulsar os holandeses daqui do Brasil, mais precisamente de Pernambuco, tá? Bom, e aí você, com isso, né, só para encerrar, uma das grandes influências que vai ter entre a expulsão dos holandeses, né, a vinda e a expulsão deles, é que eles vão dominar depois do comércio do açúcar, o que vai ser uma forte baixa para a colônia portuguesa, né, que tinha como uma das fontes o açúcar. Mas isso aí é outra história. Enfim, esse é o assunto de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só comentar e entrar em contato comigo, tá bom?